Boa noite, queridos amigos do curso do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso Centro Espírita Allan Kardec. Vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que nos inspire nesta noite, Senhor Jesus, onde estaremos estudando do seu Evangelho, que é o Evangelho de amor, de misericórdia, que possamos renovar a nossa fé, que possamos ter coragem, disposição para seguir os seus ensinamentos, Senhor Jesus. Queremos também pedir o amparo e as boas vibrações dos benfeitores amigos que com certeza estão dentro de nós ou que estão presentes na nossa vida no dia a dia. E dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Capítulo este que é muito importante para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Claro que todos os capítulos, que Allan Kardec escolhe, baseado inteiramente no Evangelho de Jesus, se fazem importantes e profundos. Não estou aqui fazendo uma comparação, é claro, mas eu entendo que esse capítulo nos traz grandes ensinamentos. E eu entendo que o principal deles, o escopo desse capítulo, o cerne, a ideia central, é a respeito da caridade. E que trata muito do que nós devemos fazer em relação ao nosso irmão. E esse capítulo foi tirado do Evangelho de Jesus, do Sermão da Montanha, como vários outros, E Kardec fala das bem-aventuranças, depois ele vai falar de amar ao próximo como a ti mesmo, aí ele vai falar de amar os inimigos, e agora vem esse nosso capítulo 13. Na parte do Sermão da Montanha, tem um momento que Jesus, no alto do monte, vai se referir à conduta judaica da época, Vai se referir o que era considerado uma lei para os judeus, que era o quê? Seria a oração, o jejum e a esmola. Na Bíblia, às vezes a gente vê alguma tradução, ao invés da esmola, como donativos. Então, nesses três momentos, Jesus fala que nós não devemos nos exibir quando nós damos uma esmola ou quando nós ajudamos o nosso irmão. Por isso o título, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então Jesus nos alertava na época, que quando a gente orasse, que a gente não orasse em público, que a gente não orasse de pé na sinagoga, que era a tradição dos judeus, para que eles fossem aplaudidos pelos homens, como se eles fossem reconhecidos pelos homens. Que quando eu fosse orar, que eu adentrasse ao meu quarto, ficasse em silêncio, E fizesse a minha oração, que Deus, em segredo e no silêncio, me recompensaria. Da mesma forma, ele falava sobre o jejum, que era também uma prática na época do judaísmo, Era muito importante para os judeus. Então ele dizia: se você jejua, você não precisa ir em público, a praça pública e mostrar o tanto que você estava com aquele aspecto, de quem não estava comendo, aquele aspecto de inanição, para que as pessoas falassem: nossa, ele jejua, então ele é um bom judeu. Não, que fizesse isso e continuasse com um aspecto bom, com uma fisionomia alegre. E aí ele vai falar da esmola, que vai ser o escopo aqui do nosso capítulo, da nossa conversa de hoje. Então, quando você quiser ajudar um irmão,
fazer um bem para o irmão, que você faça isso em silêncio, que seja de uma forma oculta. Porque se você se exibir, né, seria uma hipocrisia, como faziam à época alguns judeus, né, que era alarmado nas sinagogas que eles estavam ajudando ou se fazia em público. Por quê, pessoal? Porque na época era uma regra, uma norma dos judeus ajudarem os pobres e as viúvas. Tinha até um hábito deles que quando eles iam a uma feira, né, comprar alguns alimentos, aqueles alimentos que às vezes caíam das suas cestas, eles entendiam que eles teriam que oferecer, né, a um irmão que tivesse menos condição que eles. Então, era uma tradição na época judaica. Então, Jesus, já no Sermão da Montanha, alerta pela necessidade dessas pessoas em se exibir. E na nossa atualidade não é muito diferente, porque muitas vezes a gente faz o bem para alguém e faz questão de contar para as pessoas que fez. Ainda nós estamos com muita necessidade de nos exibir perante as pessoas. E isso está muito relacionado com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, principalmente numa sociedade ainda que o ter se sobrepõe ao ser. Mas vamos lá, vamos ao capítulo que Kardec vai começar trazendo Mateus, o evangelista Mateus. No capítulo 6, do versículo 1 ao 4, Mateus vai nos relatar a fala de Jesus. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. Porque o Pai que vê o que se passa em segredo, delas vos recompensará. Então, o que Jesus está dizendo, né? Aquela pessoa que tem necessidade de contar para todo mundo, que tem necessidade de aparecer, né? De ser, sei lá, contemplada, né? Nesse bem que ela faz. Olha como ele é bom, como ele ajuda as pessoas. Então, essa recompensa ele já teve. Se ele quer holofotes, então essa recompensa ele teve. Mas Deus não vai recompensá-lo dessa forma, porque sabe que ele fez por interesse, né? Por interesse dos holofotes, por interesse da sua vaidade, do seu orgulho. Agora, se eu ajudo um irmão, porque eu entendo que nós somos todos irmãos, porque todos somos filhos de Deus, e que eu posso dar essa ajuda para que meu irmão não sofra, né? Que é algo que vem de dentro, né? Que eu não preciso contar para ninguém, que eu não preciso de holofotes, aí sim isso é agradável a Deus. Então, voltando ao Sermão da Montanha, quando Jesus desce do monte, um homem, um leproso, procura Jesus e lhe pede: Jesus, o senhor pode me curar? E Jesus falou que sim, né? E tocou-lhe e curou. E aí Jesus faz uma recomendação para ele: não conte para ninguém que eu te curei. Só vá até o sacerdote e diga-lhe o que aconteceu, para que ele possa, né, te colocar de novo, né, a se relacionar com as pessoas. Por que isso?
Porque Jesus pede? Porque na época era a lei de Moisés. E vamos lembrar que Jesus já fala, e Kardec nos traz aqui logo no primeiro capítulo, que Jesus não veio destruir a lei. Né? Então, na época, na lei de Moisés, os leprosos, eles eram totalmente isolados do convívio social. E era o sacerdote que dava como se fosse um atestado para que ele voltasse a se relacionar com as pessoas, para que ele voltasse a ser um homem social. Então, por isso que Jesus recomenda que ele vá até o sacerdote e diga para ele que ele foi curado, para que o sacerdote atestasse para que ele voltasse ao convívio social. E da onde começa isso, essa questão? Vamos tentar entender no sentido histórico, né? Essa questão do leproso, né, ser afastado, né, da sociedade, claro, além de ser uma doença contagiosa. Mas o principal, né, nesse nosso estudo de hoje, do que nós vamos falar, é nesse sentido de que na época, né, Miriam, que era irmã de Moisés, ela, conversando com Moisés, ela mostrou que sentia inveja do Moisés, que não era só, o Moisés não era o único que recebia, né, as instruções de Deus, que ela também poderia receber. E conta, né, no Velho Testamento, que aí ela foi castigada com uma lepra e ficou isolada 7 dias em nome dessa inveja em relação ao irmão, que era considerado um pecado, né? Era um pecado, né? Na época, né, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, né? Então, por isso que era o sacerdote que dava esse atestado para que a pessoa que tinha se curado da lepra, ela pudesse conviver, né? Então, por isso que Jesus pede para ele, não conta para ninguém, mas vai e cumpra a lei de Moisés, vai ao sacerdote para que ele possa, né, te possibilitar, né, uma vida com os outros, né, irmãos, com as outras pessoas. E aí, fazer o bem sem ostentação, o mérito está no bem ao nosso irmão, sem nos exibir. É isso que Deus espera da gente. Então, ocultar a mão que está dando é mais louvável. Ela é uma demonstração de uma superioridade moral. É estar em equilíbrio com a nossa vaidade e com o nosso orgulho. Porque quem chegou nessa superioridade moral não tem necessidade desse reconhecimento social, dos holofotes, de ser aplaudido. E na atualidade, como eu disse para vocês, se valoriza muito mais o ter do que o ser. Então, é muito comum hoje exibir-se nessa fraternidade. E eu trouxe para vocês, né, aqui essa imagem, que tem um deputado, observem bem o tamanho que o nome dele está escrito, e ele está destacado em vermelho, né, na faixa. É uma doação que ele faz para uma cidade chamada Santa Vitória, que ele está dando ônibus escolares para o transporte das crianças. Né? E ele faz questão de colocar essa faixa, de colocar as pessoas todas felizes, sorridentes e fotografar. Mas o que a gente percebe? Claro que não vamos generalizar, mas geralmente os deputados, os políticos fazem isso para que eles possam angariar votos, para que eles sejam reeleitos. Então, é que o Jesus nos ensina. Então, ele já teve esse holofote. Se ele for reeleito porque ele doou esses ônibus, né, escolares, para que as crianças pudessem ter mais conforto, que os ônibus fossem novos, ele já teve esse mérito, né? Então, se a intenção dele foi essa, ele já foi reconhecido. Né? Agora, se a intenção dele foi não política, né, não eleitoral, foi pensando que as crianças mereciam esse conforto, mereciam ter um ônibus melhor para ir para a escola, aí sim é fazer o bem sem ostentação. Né? Então, eu acho que a gente pode começar a pensar, né, que o que motiva a fazer o bem para o meu irmão? Se for genuíno, se for por entender que como cristão eu tenho esse dever, essa obrigação, eu deveria ter esse prazer,
tá? Aí isso é agradável a Deus. Agora, se for por outros interesses, pronto. Se é essa a minha finalidade, é, eu já fui reconhecida, né? Eu já fui reconhecida como esse deputado, né? Se ele se reelegeu, ótimo para ele, né? Mas não vai ser recompensado por Deus. Agora vamos ao próximo item. Muitas pessoas só ajudam ao irmão quando possam ser vistos, já na obscuridade não ajudariam. E acho que é uma coisa para a gente se questionar, né? O que será que a gente faz quando ninguém nos vê? Eu penso que nós fazemos coisas muito diferentes quando nós estamos sobre os holofotes dos outros, né? Inclusive até para dar uma ajuda material para alguém. Por isso nos diz Jesus: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a recompensa. Aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Então, se a intenção era essa, né? Se a finalidade era essa, já foi pago. Agora, se a motivação é cristã, como eu falei para vocês, é entender que se o meu irmão sofre, eu me consterno com isso, eu fico mal com isso, e se eu tenho oportunidade, chance, eu vou ajudar, é bem diferente, né? Se a motivação for essa, ótimo, sinal que nós já demos passos, né, para seguir Jesus. Nós já demos passo na nossa evolução. Então Deus não lhe deve mais nada se o que eu busco é holofote externo. Não lhe resta receber senão a punição do nosso orgulho. Então, a beneficência sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além da caridade material, tem a caridade moral. Ela poupa qualquer sentimento que possa ferir ou humilhar o beneficiado, salvaguardando a sua dignidade de homem. Mais para frente nós vamos falar da caridade moral, que ela é tão importante e tão difícil para a gente. Então, converter a ajuda em esmola é humilhar aquele que o recebe, e há sempre o orgulho e a maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ela é delicada, ela é engenhosa, para dissimular o benefício, evita as aparências ofensivas. Então, gente, quando a gente faz questão de contar para alguém, ou até de mostrar para quem nós estamos beneficiando naquele momento, que nós fazemos aquilo para ele, que se não fosse a gente, o que seria dele? Ele não teria comida na mesa, ele não teria roupa para abrigar contra o frio. Eu estou humilhando a pessoa, eu estou inferiorizando a pessoa, né? Então, isso é muito ruim. E às vezes a gente faz dessa forma. Ainda no momento evolutivo que nós estamos, nós temos muita dificuldade dessa verdadeira caridade, que ela é delicada, ela é silenciosa, ela é engenhosa para que eu tome cuidado, para que eu não ofenda aquela pessoa que já está naquela situação tão frágil. Porque quando a gente sofre por algum motivo ou nos falta o básico, nós estamos numa situação de fragilidade. Né? Principalmente porque na sociedade, como a gente vive, como ela é organizada pelo capitalismo, se me falta recursos financeiros, vai me faltar muitas vezes o básico, né? Que é a comida na mesa, como eu falei para vocês, é uma roupa que me protege contra o frio. Então, precisamos refletir bem quando a gente vai ajudar o nosso irmão. E quando eu falo irmão, eu estou falando de uma forma geral. Eu estou falando, inclusive, os irmãos mais próximos, que são os nossos familiares. E nós estamos vivendo um momento tão difícil, atual, com essa pandemia, que muitas pessoas perderam recurso, que muitas pessoas estão passando privação, né? Então, seria o momento de nós ficarmos mais atentos em poder ajudar o nosso irmão, o nosso próximo, para que não falte o básico para ele. Então, eu trouxe essa imagem aqui para mim, né? Que ela é muito importante na minha experiência como espírita,
O Chico Xavier, para mim, é um modelo a ser seguido, claro, né? O modelo a ser seguido sempre é Jesus, o Espírito perfeito que esteve à Terra. Mas nessa minha encarnação, né, a gente já ouviu falar muita coisa do Chico. Eu não tive o privilégio de conviver diretamente com o Chico, mas eu conheço o Chico nas leituras que faço, né, das psicografias dele. Então, olha que exemplo que nós temos, né? Nós tivemos oportunidade, né, de vivermos essa encarnação e ter o Chico para nos dar esse exemplo. Olha só o que é uma beneficência sem ostentar, sem humilhar o outro. Então, a verdadeira caridade, ela encontra palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do seu benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, porque qual que é a nossa tendência de achar que a outra pessoa precisa nos agradecer muito pelo aquilo que nós estamos fazendo. É como se aquela pessoa que nós estamos ajudando, ela ficasse em dívida conosco. E é muito comum nós cobrarmos isso. Quem já não cobrou isso de um familiar, de um filho ou de um amigo? Olha, mas aquele dia eu te fiz aquele favor, aquele dia eu te ajudei e hoje eu estou te pedindo e você está se negando a fazer isso. Então nós somos bons cobradores, porque ainda somos orgulhosos. Ainda achamos que merecemos muito e achamos que fazemos muito. Então, vale a reflexão: será que a gente faz muito mesmo? Ou será que a gente ainda faz muito pouco dentro das possibilidades que nós temos? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. E continuando, tem um item que fala sobre os infortúnios ocultos, mas eu trouxe aqui os infortúnios aparentes, que são o quê? São aqueles desastres naturais, são as grandes calamidades que a caridade vai se manifestar, né? Vence generosos impulsos para reparar o desastre e amparar e consolar os atingidos. Essas ações, elas são de suma importância, sem dúvida alguma. A gente pode lembrar no Brasil, na época, o rompimento da barragem Brumadinho. Olha que desastre, que tragédia que nós tivemos. Quantos irmãos nós perdemos? E também vimos muitos irmãos ajudando aquelas pessoas desabrigadas, mandando alimentos. Há geralmente, como eu falei para vocês, uma comoção coletiva. A mídia divulga, as enchentes que acontecem ainda no nosso país, e que a mídia vai divulgando e as pessoas vão se organizando e vão ajudando essas pessoas que foram vítimas dessas calamidades. Claro que é muito importante essa ajuda, mas o que a gente gostaria de lembrar, o que o capítulo nos lembra, é que existe também os infortúnios, os sofrimentos ocultos que não estão na mídia e que às vezes a gente nem fica sabendo. A par disso, eu gostaria de ler para vocês a história aqui que o Kardec nos traz nesse capítulo, que eu acho uma história muito bonita, muito tocante. Então eu vou ler até para eu não perder nada, né, para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Tá no item Os Infortúnios Ocultos. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. A mansarda é o tipo de um sótão. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar.
porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital, onde esse pai está internado, para consolar esse pai e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhe pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela, até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Eu gosto muito dessa história, porque essa sim é a caridade sem ostentação. E ela se faz acompanhada de sua filha. Sua filha ainda jovem, provavelmente adolescente, porque ela vai ensinando para essa filha fazer o bem, para que essa filha siga o modelo dela. Olha que ensinamento maravilhoso que a gente pode dar para os filhos, porque tem algumas pessoas que às vezes fazem assistência numa casa espírita ou numa igreja e falam: não vou levar meu filho não, porque ele não está preparado para ver tudo isso. Ao contrário, nós temos que levá-los para eles entenderem que tem irmãos que sofrem e que nós que temos mais condições, muitas vezes mais recursos, material, podemos ajudá-lo, porque é importante ajudar quem não tem. E essa filha pergunta: o que eu posso fazer? E essa mãe responde: faça de você, não do que eu estou oferecendo, senão que mérito você terá se não nascer de você. E a mãe sugere para essa filha que a acompanha: começa a tecer, começa a tricotar alguns sapatinhos, mantas, casaquinhos, para que possa você doar, né, para essas crianças, para esses bebês que às vezes não têm o suficiente. Olha que ensinamento maravilhoso que ela dá para sua filha. E aí continua a história. Ela está na sua casa e um dos seus protegidos, uma das pessoas que são assistidas, passam e batem na sua porta, provavelmente para pedir alguma coisa, e a reconhece. A reconhece que é a mesma que vai lá, né, sempre ajudá-los. E aí ela diz assim para essa pessoa que chega à sua casa: olha, silêncio, não conte para ninguém que sou eu, que eu moro aqui, porque com certeza ela mora numa casa luxuosa, frente a esses protegidos dela, né? Aí, olha só o ensinamento dela, olha, não conta não, fica em segredo, ou seja, ela não quer os holofotes. Então, olha o que exemplo que o Kardec nos traz aqui, que esse é o exemplo que nós devemos seguir. O nosso próximo item é o óbolo da viúva. É muito conhecido do Evangelho de Jesus, muito conhecido de nós espíritas, né? A gente sempre ouve isso em palestras, em seminários, em cursos. Então vamos à leitura. Jesus, sentado de frente ao gasofilácio, que é aquele lugar reservado às oferendas, como se fosse um recipiente que as pessoas jogavam as moedas, as oferendas. Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas.
Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhe disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu da sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restara para viver. Olha que ensinamento importante. Ou seja, a pessoa rica, ele doou do que sobrava, do que não lhe fazia falta. Ao contrário, a viúva, ela doou para alguém algo que fazia falta para ela, que fez falta para ela, como relata aqui Lucas, né? O que era da sua indigência, né? Ela deu algo muito maior do que o rico que dá o que sobra, que dá da sua abundância. Quer dizer, ele não fez sacrifício nenhum para ajudar o próximo, porque sobra, né? É mais ou menos a gente, né? Às vezes a gente está com o guarda-roupa abarrotado de roupa, a mesa farta, né? Aí eu vou doar aquilo que está sobrando, né? Tem muitas pessoas, eu já vi falar, muitas pessoas falarem assim, olha, para eu não ficar com tanta culpa que eu compro muita roupa, muito sapato, eu dou um pouco para aliviar minha consciência. E é isso que Jesus está nos alertando. Que geralmente nós damos para o nosso irmão, que tem muito menos que a gente, o que sobra. Não o que nos vai fazer falta. Essa geralmente é a nossa tendência. Então, essa passagem de Jesus, essa passagem do óbolo da viúva, nos ensina muito, né? Porque muitas vezes o nosso sacrifício é agradável a Deus. Não o que sobra, não da nossa abundância. E a nossa tendência, como eu já disse para vocês, é dar para o nosso irmão aquilo que sobra. Não que não seja importante, não é isso, né? Mas nós estamos aqui tentando seguir Jesus, né? Tentando ser cristãos, o que a gente sabe que é muito difícil seguir Jesus. Mas também é importante a gente ler, a gente tentar refletir para que possa haver pequenas mudanças no nosso comportamento. Então, meus amigos, o que essa passagem do óbolo da viúva nos ensina? Que a verdadeira caridade, ela pensa nos outros primeiro, antes de pensar em nós mesmos. Essa foi a atitude da viúva. E aí, nesse item, tem uma pergunta que a gente ouve geralmente no cotidiano as pessoas falarem, se perguntarem: olha, não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar a fazê-lo a si mesmos? E ele responde com muita categoria, vamos dizer assim, com muita certeza, que a verdadeira caridade, ela pensa nos outros primeiro, para depois pensar em si. Então, repetindo para vocês, foi o que essa viúva fez, né? Ela pensou em ajudar alguém antes de pensar nela. Tanto é que fazia falta para ela aquelas 2 moedas. Diferente de quem tem abundância que não vai fazer falta. Então, o sublime da caridade seria procurar no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí está o sacrifício mais agradável ao Senhor. Porque o que essa viúva fez? Ela doou algo de si, ela doou algo que ia fazer falta para ela. Que muitas vezes é essa nossa dificuldade de doar para o meu irmão, para um familiar meu, para alguém que esteja necessitando, né? Algo que eu acho que vai fazer falta para mim. E não só no sentido material. Falei para vocês que daqui a pouquinho nós vamos falar da caridade moral, porque a gente pode doar
muita coisa material, mas a nossa grande dificuldade ainda é fazer a doação da caridade moral. Então, doar para um irmão se faz muito importante. É assim, necessário, na verdade, seria a nossa consciência de sermos cristãos. Vamos para o próximo item? Assim, meus irmãos, o que a gente pode refletir, pensar sobre essa passagem, né, do óbolo da viúva? Que para ela, essa doação das 2 moedas, houve um sacrifício, é algo que iria faltar para ela. Então, quantificar isso, né? Como a gente está acostumado a quantificar aqui em dinheiros, né? Porque nós estamos aqui na Terra, né? É muito diferente da métrica que Deus utiliza. Aquilo que faz um sacrifício, uma doação da própria pessoa para beneficiar um irmão, o valor é outro, né? No sentido de Deus. A gente pode pensar numa comparação que pode ser até grotesca a princípio pensarmos, né? Mas é aquela ideia que a gente fala para algumas pessoas que são pais e mães, que vale muito mais a qualidade do tempo que ela dispensa para aquele filho do que a quantidade em horas. Porque às vezes a pessoa fica muito tempo em horas, em quantidade, vamos chamar assim, em números, né? De tempo, e fica braguejando com esse filho, deixa claro que não está satisfeita de estar ali com ele, ou brincando, ou dando atenção, ou ajudando nas tarefas, mas contrapondo a isso, se aquela pessoa que não tem tanto tempo, aquele pai, aquela mãe que não está com tanto tempo, mas dispensa 1 hora em qualidade, em doação, em sacrifício em nome de outras coisas, de assistir de repente uma televisão ou de ficar no celular que está tão, né, em evidência nos momentos atuais, né, que a gente vive, se a quantidade da doação que ele dá para esse filho vai ser muito mais satisfatório do que se ficar 5 horas mal-humorado, contrariado, muitas vezes não tratando com tanto carinho esse filho. Então, eu pensei nessa comparação porque às vezes fica mais próximo, né, da nossa realidade. E nesse item ainda, né, segundo o nosso capítulo, ele vai dizer que aquele que quer se tornar útil aos seus irmãos, para isso vai encontrar 1000 ocasiões. Para que as procure e encontrará, porque não há ninguém, tendo gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dando uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral. O que ele está querendo dizer com isso? O que nós podemos pensar a respeito? Que não existe uma pessoa que não tem o que doar. Por mais pobre que ela seja nos recursos materiais, ela tem tantas outras riquezas para dar para o outro. Como eu falei há pouco, tempo, né? Dispensado a uma outra pessoa, escutando aquela pessoa. Isso é uma doação muito importante. Né? Um abraço, um sorriso. Isso também é uma caridade, porque muitas vezes aquela pessoa está num sofrimento moral, numa tristeza muito grande, às vezes perdeu um ente querido, às vezes perdeu um emprego, às vezes está triste por outros motivos. Uma palavra amiga, vamos chamar assim, um colo que você possa dar, um acolhimento que você possa dar, também vale muito. Então, pessoal, a gente tem muita riqueza que não dá para ser quantificada, né, em números, que a gente pode doar para os nossos irmãos.
E aí tem outro item, convidar os pobres e os estropiados. E a gente pensa, que estranho, o que será que Jesus quer dizer com isso? Então vamos lá. Ele disse também, aquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidam em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos, os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios de vô-lo retribuir. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Então, o que Jesus quer dizer? Que a gente não deve convidar os nossos parentes, os nossos amigos, para que eles venham jantar em casa, venham cear, porque eles vão retribuir, eles vão falar assim: não, olha, essa semana você fez na sua casa, na semana que vem eu faço na minha. Não, não é exatamente assim, porque a gente pode fazer dessa forma, né? Tem muitos casais, a gente tem até essa experiência, né? Com alguns casais, inclusive familiares, que a gente reveza as casas, né, para se encontrar, para celebrar a vida, para estarmos juntos. Pessoal, isso bem antes da pandemia, viu? Porque nós estamos aqui há mais de 100 dias sem receber ninguém e sem ir na casa de ninguém. Aqui em casa a gente está mantendo de fato isolamento social. Mesmo sendo espíritas, a gente tem medo de morrer de Covid. Então, aqui a gente não está fazendo essa prática que a gente vinha fazendo há alguns anos com os familiares, né? De revezar as casas, né? De cada mês é numa casa que a gente, né? Ou faz um jantar, ou faz uma ceia para estarmos juntos. Que também é muito importante a gente estar perto de quem a gente ama, né? Mas o que Jesus quer dizer? Que a gente possa convidar alguém para cear ou para jantar sem interesse, né? Sem interesse de uma recíproca, sem interesse, né, de ter uma volta. Ou seja, o bem que eu faço para o meu irmão deveria ser desinteressado, né? Do retorno, ou dos holofotes, ou dos aplausos, né? Ou da valoração, né? Que ele dá em público de repente, conta para todo mundo que eu ajudei. Né? Então, Jesus usa dessa alegoria, né, do jantar, da ceia, né, que eu convide aquelas pessoas, né, que não vão me dar retorno. Então, se eu estou fazendo isso, né, é porque eu quero os agradar, eu quero oferecer algo melhor para eles. E aí, um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz aquele que comer o pão no reino de Deus. E vamos agora ao comentário de Kardec. Sereis felizes porque não terão meios para retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer em fazê-lo. Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não repasto, mas a participação na abundância de que desfrutais. Olha que alerta interessante o Kardec nos faz, né? Não é porque eu vou convidar alguém que não possa retribuir aquele convite que eu vou fazer também de qualquer jeito, né? Eu vou fazer, vamos chamar assim, um jantarzinho de meia boca. Não, não é só o repasto, não é só a entradinha, né? Mas a participação na abundância do que eu me desfruto, né? De tudo que eu me desfruto. A gente ainda não consegue fazer dessa forma, né? Há pouquinho eu disse para vocês que nós somos bons cobradores nesse sentido. Se eu faço um favor ou uma gentileza para um irmão, ou para um parente, ou para um conhecido, quando eu preciso de um favor dessa mesma pessoa, e se ela não me atende, a minha tendência é cobrar. A minha tendência, inclusive, é dizer a ela: olha, mas quando você precisou de mim, é,
Eu fiz isso para você e agora você não está fazendo? Muitas vezes a gente até os acusam de ser ingratos. Então, se eu faço sem interesse, eu não vou esperar nada em volta. Nada de volta, desculpe. Né? Mas ainda nós não estamos nesse momento, porque a gente espera muita coisa de volta. Isso a gente pode pensar muito na relação com os filhos, não sei se vocês já pensaram isso, né? Muitas vezes tem aquele pai que cobra, olha, eu fiz isso por você, olha, você está falando isso para mim, mas olha, eu fiquei noites sem dormir, eu gastei tanto com você para você fazer um curso, uma faculdade. A gente faz isso também com os filhos, né? E olha que os filhos nós amamos, né? A nossa tendência, então, com os irmãos que a gente não ama tanto quanto os filhos, imagino que a gente é capaz de fazer, né? Então, Kardec vai nos alertar sobre isso. Então, eu teria, né, que ter uma felicidade de poder ofertar algo para o irmão, para alguém, sem esperar retribuição. Fazer sim pela minha consciência, pela consciência de cristão, pela consciência que eu tenho de pelo menos conhecer e saber do Evangelho de Jesus e, quiçá, praticá-lo, né? Que esse é o nosso objetivo, é para isso que estamos aqui nessa aula, estudando o seu Evangelho. E aí, pessoal, vem a parte das instruções dos espíritos, que é muito rico nesse capítulo, né? As instruções dos espíritos. Os espíritos vêm nos dar grandes e profundos ensinamentos. E vamos começar com a irmã Rosália, que vai falar da caridade material e moral, aquela que eu já tinha falado para vocês, que eu penso que ela é muito difícil e ela se faz muito importante. E também acho pertinente a gente dizer que a caridade material não exclui a moral, né? Elas caminham juntas, né? Elas não são antagônicas. Né? Eu posso fazer a caridade tanto material como moral, porque no mundo que nós vivemos aqui de provas e expiações, e no Brasil, que é um país ainda pobre, né? Nós precisamos sim fazer muito da caridade material. Os nossos irmãos, como eu falei para vocês há pouco, precisam muito do básico para sobreviver, para ter uma vida mais confortável, digna, né? Mas a caridade moral não exclui a material e vice-versa. Se elas caminhar juntas, seria o ideal. Então vamos lá, vamos aqui às instruções da irmã Rosália. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. A gente escuta isso o tempo todo, né? A gente ainda não consegue praticar muito bem, mas ouvir a gente ouve o tempo todo. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, nada de pobreza, porque o supérfluo na mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Essa mensagem é de 1860, em Paris. E ela tem razão. Nossa, se a gente fizesse o que ela está, né, nos orientando, o mundo seria outro. É que ainda a gente não consegue amar os outros como a nós mesmos. Ainda nós não conseguimos, né, fazer ao outro o que a gente gostaria que fizesse para nós. Mas estamos na caminhada. Vamos pensar que um dia nós vamos conseguir. E aí ela relata, né, mais para frente, nessa parte dela, que da experiência dela quando ela chega no plano espiritual, que aquelas pessoas que ela havia ajudado, que ela havia beneficiado, estava recebendo ela com muita festa. Então ela fala dessa alegria. E é verdade. Mesmo ainda no momento evolutivo que nós estamos, quando a gente consegue ajudar alguém que seja sem interesse, sem intenção de aplausos ou de exibicionismo, a gente tem uma alegria interna muito grande. E é isso que a irmã Rosália está falando, que se a gente soubesse a alegria que é ser recebido por aquelas pessoas que por algum momento nós beneficiamos, às vezes não foi nem tanta coisa, né, que nós fizemos, como nós podemos ser recebidos.
por essas pessoas quando nós desencarnarmos. E a caridade moral, né? Vamos lá. A caridade moral é certamente a mais difícil de se pôr em prática. Por quê? Porque ela vai tratar exatamente de uma doação que ela é inteiramente minha, ou seja, ela não que o dinheiro não seja, mas eu entendo que é muito mais fácil dar uma esmola, né, dar um dinheiro, né, do que muitas vezes dar meu tempo, do que muitas vezes, né, escutar a outra pessoa. Olha aqui que o capítulo nos fala, olha, a caridade moral consiste em suportar uns aos outros. Aquele parente difícil que eu tenho, essa é uma caridade moral. De eu suportá-lo, não criticá-lo, não julgá-lo, não evitá-lo, tipo assim, esse eu não convido. Esse eu não convido para jantar. Esse eu atravesso a rua se eu vê-lo. Eu não estou sendo caridoso moralmente. E há um grande mérito em saber se calar para deixar um outro tolo falar. Um outro tolo assim, às vezes eu não concordo muito com a linha de pensamento daquela pessoa. É uma caridade eu ouvi-lo. Às vezes também é uma caridade eu ouvir os seus lamentos, as suas queixas. Isso não quer dizer que, como cristão, eu não posso tentar mostrar para ele que tem, às vezes, outras alternativas, para ele ver sobre um outro prisma o que está acontecendo com ele. Mas é importante eu dar atenção. É tão importante a pessoa se sentir valorizada, muitas vezes com a nossa atenção, e às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente acha, não, é mais interessante, sei lá, eu assistir aquele programa, agora está muito em evidência as lives. Não, eu tenho uma live, ao invés de eu escutar, às vezes, um filho, sei lá, um marido que está junto comigo na casa, ainda a gente é muito egoísta, né? Ainda as nossas necessidades, os nossos interesses sobrepõem aos interesses dos outros. O que mais que pode ser uma caridade moral? Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Ou coisa difícil para a gente, né? Quando alguém fala mal da gente, quando alguém ofende a gente, como é difícil a gente se fazer de surdo, né? Geralmente a gente revida, que não é recomendação de Jesus, o revide, né? Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada a algum lugar, né? E as pessoas, você percebe que está desdenhando de você, né? Não revidar também seria uma caridade moral. Não anotar os erros de outrem também é uma caridade moral, porque a gente faz isso, né? E muitas vezes, na primeira contenda, né, que a gente tem com essa pessoa, a gente fala, né, mas você é assim, 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 né? Em relacionamentos, né? Marido, mulher, mãe, filho, pai, filho, amigo de serviço, enfim, primo, irmão. Imagina se a gente faz isso, né? Ninguém faz isso, né? Anotar o erro do outro, que faz 10 anos que ele cometeu, aí você vai e puxa a fichinha, né? E joga na cara dele, mas em 2010 você fez isso para mim, né? Bom, aí é outra coisa, aí a gente vai falar de perdão, de rancor, que não é o nosso objetivo do capítulo. Mas também nós estamos falando da caridade moral, que ela pode ser exercida em várias situações. Por isso que eu penso que ela é mais difícil mesmo, né? Porque ela vai tratar muito das minhas dificuldades internas, das minhas dificuldades como espírito e como espírito encarnado nesse mundo, que ainda o orgulho, a vaidade e principalmente o egoísmo prepondera. Mas estamos no caminho, né? Só pelo fato da gente estar aqui discutindo, lendo, estudando, a gente já está dando alguns passos. E a beneficência? Não tinha outra imagem melhor do que a de Jesus, né? Jesus praticava a beneficência para qualquer pessoa e não julgava e não condenava, independente de credo, de raça, de condição social, enfim, né? É o nosso modelo, é o nosso guia, é a ele que nós devemos seguir. Então,
Jesus nos ensina: quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que fazeis. Então é isso, né? Como é que eu posso vivenciar o meu amor a Deus e ao Evangelho de Jesus? É com o meu próximo, né? É assim que a gente pode exercitar o amor, né? É com o meu irmão. E é na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Essa é a mensagem de Adolfo, de 1861. E aí eu gostaria de aproveitar e também ler para vocês a história que nos traz esse capítulo. Vamos lá. Vamos à leitura, deixa eu achar aqui onde eu marquei. Na minha tradução está na página 138. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia, moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro homem. Sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, para surpresa, os 2 sacos foram colocados na balança. O mais gordo tinha-se muitas moedas, né? E ele foi para a balança. O que aconteceu? Ele estava menos pesado, ele estava leve. E o pequeno saco se fez pesado, tanto que dominou em muito outro lado da balança. Então Deus disse ao homem rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privastes de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não destes esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Fosse indulgente, não julgastes os teus semelhantes, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. A mensagem trazida por Espírito Protetor, em Leão, em 1861. Então, com essa história que nos traz esse Espírito, mostra as 2 coisas, né, que esse homem pobre fez, tanto a caridade material como a caridade moral. Ele não julgava ninguém, ele vivia bem com as pessoas, ele compreendia, ele era indulgente e também, ao mesmo tempo, ele ajudava no sentido material, mesmo fazendo falta para ele. Então, vai resumindo aqui essa história, eu a trouxe para vocês, porque tudo que a gente vai falando é o que esse espírito, né, protetor nos conta. E a piedade? Vamos pensar que a piedade, ela está muito ligada à compaixão. Se eu vejo o meu irmão sofrer e eu não sentir uma compaixão e uma piedade por ele, né? Vamos colocar assim, algo não está bem comigo. Porque a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. A piedade verdadeira é amor. O amor é o devotamento. E a caridade, gente, é o amor em movimento. Agora, continuando aqui no texto.
que é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou Jesus. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por toda a humanidade, dará felicidade e reinará a concórdia, a paz e o amor. E os órfãos? Kardec também traz esse item, né? Amai os órfãos. É muito triste ser só, principalmente na infância. Por quê? Porque na infância nós não temos recursos próprios, nós dependemos de um adulto para nos dar os recursos, tanto materialmente como de cuidados. Então Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. E a criança que socorreis pode ter sido cara a você em uma outra encarnação. Às vezes ela foi alguém muito importante, né, na minha encarnação. E eu às vezes não a ajudo, achando que ela não tem nada, nenhum laço comigo, né? Aliás, não precisa nem ser alguém, né, muito querido em outra encarnação. Só pelo fato de ser meu irmão, eu já deveria ajudá-lo. Essa foi uma mensagem de Espírito Familiar de 1860. E os benefícios pagos com a ingratidão? Já estamos partindo para o final do nosso capítulo e Kardec faz em forma de pergunta. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Olha a resposta. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. O bem deve ser feito desinteressado e sem esperar reconhecimento. Assim é agradável a Deus. Também são orgulhosos, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento ao seu protetor. Então, está muito claro isso que Kardec vai nos ensinar com essa pergunta. Tudo que a gente tem falado nesse capítulo, a gente tem que beneficiar e ajudar o nosso irmão por sermos cristãos, né? Por entendermos que se o meu irmão sofre, eu deveria me incomodar com esse sofrimento, isso deveria me inquietar. Partindo agora para a última pergunta, que é beneficência exclusiva, que é o finalzinho, né, o último item do nosso capítulo. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Ou seja, eu vou ajudar só, se eu sou espírita, só os espíritas? Se a pessoa católica eu não vou ajudar? É essa a pergunta. Ele é muito claro, né? São Luís aqui que responde, é muito claro. Não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Foi a história que nós lemos aqui daquela mulher que ajudava, né, os seus irmãos. Ela não queria saber que crença eles tinham, que condição social que eles tinham, que profissão que eles tinham. Ela ajudava simplesmente pela consciência que ela tinha de ajudar o seu irmão, que tem menos recursos do que ela. Meus irmãos, encerramos esse capítulo 13, que é tão importante, que traz tantas reflexões para nós. Espero que ele se faz importante para nos ajudar nessa nossa caminhada aqui, nessa nossa encarnação, para que possamos ser pessoas melhores. Aí a gente se pergunta, mas nossa, será que quem tem que fazer isso, ajudar as pessoas, é o governo? Não, a gente não pode computar isso só ao governo, aos políticos. A gente tem que pensar que se cada um fizer a sua parte, parece que é pequena, né? Às vezes eu penso, não, mas só eu fazer não vai mudar nada, vai mudar muita coisa. Porque já pensou se todo mundo pensar assim, de ajudar um pouco um irmão mais próximo?
Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Então, saibamos que nós temos muito a ajudar, tanto materialmente como na caridade moral. E vamos nos lembrar da máxima: fora da caridade não há salvação. Desejo uma ótima semana para vocês e que Deus nos abençoe.